Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir agora mais uma fase, que ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo, e estamos na parte que a herança, para ser liberada, ela tem que ser apresentado a identidade do cristão. Então é o que está sendo ministrado já há alguns dias, e hoje vamos falar de mais uma etapa de identificação. O texto que vai ser lido, Hebreus capítulo 10, a leitura vai começar no verso 19, que é mais uma identidade do cristão. Hebreus capítulo 10, verso 19, que tem a seguinte leitura. Nós utilizamos a Bíblia Jerusalém, que é a tradução que utilizamos, e a João Ferreira de Almeida também, que é as utilizadas na leitura. Hebreus 10, 19, que é o conselho a perseverar na fidelidade da mensagem de Cristo, é o título dessa passagem. Tendo, pois, irmãos, grande coragem para entrar no santíssimo lugar, a qual o véu já se partiu pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, quando partiu o véu lá no templo, ao morrer e ressuscitar, isto é, quando ele veio em carne na terra. E temos agora um grande sumo sacerdote, que preside a casa de Deus. Então cheguemos agora com um verdadeiro espírito, ou um verdadeiro coração em outras Bíblias, e inteira certeza de fidelidade à visão de Deus, ou certeza de fé em outras Bíblias, tendo o coração purificado do passado, ou da má consciência. Consciência é aquilo que guardou do passado, então purificado de qualquer coisa ruim do passado, e o corpo lavado pela palavra viva, em outras Bíblias o corpo lavado pela água limpa. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a palavra tem sido pregada com base em Gálatas 4:2. Todo cristão tem que ter a visão que você, ao aceitar Jesus, passa a ser filho de Deus, adotado em Cristo, herdeiro. Então, ao tornar cristão, você já tem que saber: virei cristão, aceitei de coração Jesus, me batizei. Então a palavra já te dá, como filho adotivo, direito de herança. Então aí você já tem que ter a visão: herdeiro, herança. Isso que é ser um cristão, visão de ser herdeiro, herança. Não um cristão que fica correndo atrás da bênção, que pedindo migalha, ou que alguém ore para resolver problema. Isso aí é uma visão míope do evangelho. Mas o cristão, ele vai tendo a visão que é co-herdeiro. O que é co? Junto de Cristo, herdeiro. O que é uma herança? O exemplo sempre é dado. Suponhamos que você conheça pessoas que têm riqueza muito grande, fazenda, apartamentos, empresas, dinheiro, e todo tipo de imóveis e bens. Aí eles falecem, mas têm filhos. Então a herança dos pais passa para os filhos. E não tem jeito de ter herança ou testamento, não tem validade se o testamenteiro está vivo. Por exemplo, eu posso ter bens, mas os meus filhos ou filhas não podem falar: eu quero vender minha parte. Não tem jeito. Enquanto tiver vivos os pais, ele pode vender tudo, transformar em dinheiro e não deixar nada para os filhos. Tem esse expediente. A pessoa que tem bens, se ele não quiser deixar herança para ninguém, ele vende tudo e sai gastando pelo mundo, viajando e passeando, fazendo festa. Aí zera tudo, não tem herança. Mas se a pessoa guardar os bens, os imóveis, e ele falecer e abrir testamento, aí quem vai ter herança é os filhos, passa tudo para os filhos. Isso que Jesus fez, por isso que ele morreu, para nos deixar a herança que era nossa, que foi perdida no pecado. Então tornamos co-herdeiros, tanto bênçãos para a terra e para a eternidade. Então não temos que preocupar com os problemas, temos que preocupar em nos habilitar para a herança, porque tudo Jesus já deu. Só que está sendo ministrado que assim como uma herança, ela tem várias fases, espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que Paulo declara em Gálatas 4:2: quando é menino,
fica debaixo de tutor. Você pode ler na Bíblia. O que é o tutor? O tutor é uma pessoa que um juiz nomeia para cuidar das crianças ricas que não tem como guardar o dinheiro, fazer a empresa andar, porque é menor. Aí nomeia um tutor para cuidar. Mas o menor, mesmo sendo rico, é dele, mas ele não pode fazer tudo. Ele está debaixo de lei. Assim é muitos cristãos. Se ele não prosperar, ele vai ficar debaixo de tutor. Ele vai só falar: ora para mim, eu quero essa bênção, ó Deus, me ajuda. Ele não tem nem noção da herança, porque é menino. Você já viu uma criança de 7, 10 anos ter noção de 1 bilhão de empresa, de dividendo, de lucros, de direito trabalhista numa empresa? Ele não vai ter nem noção, mas tudo é dele. Mas o tutor vai saber de tudo para liberar o que é direito da criança. A criança não pode ter carteira de habilitação, não pode tirar brevet de avião, não pode abrir empresa, tem limites. Assim é o mundo espiritual. Mas se a pessoa prosseguir na maturidade, logo ele vai ter herança dos salvos. Mas uma herança, ela tem cláusula de barreira, um testamento. O testamenteiro, que é o dono de toda a riqueza, ele pode fazer um testamento e declarar, mesmo que tenha filhos, ele fala: meus filhos herdarão minha herança, mas quero que eles se formem, quero que eles tenham diploma. Então fica a cláusula de barreira. Aí se o filho é chamado, o juiz lê o testamento e o juiz fala: vocês têm que apresentar os documentos que está pedindo agora, senão não vai liberar a herança. Aí algum filho fala: não vou estudar não, não quero ter diploma não quero dessa herança mais não. Aí o juiz vai liberar para o que quer. Isso chama cláusula de barreira. Isso que Esaú fez. Em Hebreus capítulo 5 declara que ele não quis a herança de Abraão, ele queria só os bens do pai. Mas o herdeiro era Esaú, porque no Velho Testamento a herança passava para um. Agora a herança é para todos nós. Veja lá em Romanos 8:29. O Senhor predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus. Ele agora o primogênito entre muitos irmãos. Antes ele era unigênito, único herdeiro. Mas ao morrer e ressuscitar, a herança se abre para quem aceita ele. Então ele é semelhança dele, é o que o Espírito Santo quer, para tornarmos herdeiros. Mas se demorar a crescer, fica debaixo de tutor. Pode ser enganado, lubridiado, se não crescer, ou até desiste. Se não quiser os termos da herança em Cristo, que é negar a si mesmo, renunciar, orar no Espírito, acaba renunciando à herança, igual Esaú. Depois, mesmo com lágrima, Esaú quis de volta e Deus não deu mais como atenção a ele. Por quê? Porque diz que Deus aborreceu Esaú. Por quê? Porque Esaú vende a primogenitura por prato de lentilha. Depois ele quer de volta, mas aí Deus já tinha autorizado a herança para Jacó. Não tinha jeito de Deus mais voltar atrás. Assim é nos dias de hoje. Tem muito cristão que não vai adiante e corre o risco de perder a herança dos salvos. E vai ter o pior depois. Mas se o cristão for adiante, ele vai prosperar. E tem situações também que a pessoa paralisa a bênção. Gálatas 4:2. E há momentos que Deus tem que liberar até o curador para a pessoa. Curador é um personagem jurídico que também o juiz nomeia quando a pessoa já é maior de idade, mas ele dá um problema de amnésia, uma loucura, dá um acidente, dá um problema mental, e então o juiz nomeia a pessoa mais próxima para cuidar dos bens dele. Esse dia eu estava lendo sobre aquele corredor famoso daqueles carros de Fórmula 1, um alemão, Schumacher. Então ele deu um acidente, bateu a cabeça, perdeu a memória, quase nem conversa e perdeu praticamente as faculdades mentais. Então a justiça da Suíça nomeou a própria esposa dele para ser curadora dele. Ela que assina os contratos, que libera o dinheiro, que movimenta os bens dele, de tudo. Ela pode assinar no nome dele agora, é curadora. Um grande homem rico, ou seja, grande no sentido material, mas ele não pode fazer mais nada. Está lá entrevado na cadeira de roda, mas o juiz nomeou a mulher como curadora para cuidar dele, porque ele é o maior, ele é maior de idade, mas não pode fazer mais nada, a menos que volta ao normal. Aí volta à normalidade. Então assim é muitos cristãos, perde a normalidade e a herança fica paralisada. Por isso que muitas vezes quem está convertendo pode ter mais bênção do que muitos crentes de muitos anos, porque cai
no problema da curatela. O que é a curatela? A pessoa começa a ter rebelião, não quer a herança, ouve muitas coisas, ouve engano, e a pessoa vai ficando tão perturbado que ele perde o rumo da obediência, da sinceridade, de agir como Cristo, e vai ficando translocado. Então o próprio Espírito de Deus suspende a herança. Então a pessoa pode ser um crente, mas se ele estiver debaixo de curatela, aí tem que orar para a pessoa ir voltando ao normal. E tem uns que nem voltam ao normal, mas isso pode ser evitado se o cristão prosseguir na maturidade. Veja Hebreus 6: deixe os rudimentos, prossiga a maturidade, orando no Espírito, cada vez mais sujeitando a Deus. Aí a pessoa não vai dar crédito a demônio, ao mundo, ao pecado, e ele vai amadurecer. E o amadurecimento, o que causa? Caráter de Cristo. É o que está sendo pregado ao longo desse tempo. O cristão vai tendo a identidade, o caráter de Cristo. A identidade é diferente do caráter. O caráter é amor, gozo, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. É agir como Cristo. Agora, o que é identidade? É a maneira de atuar. O caráter é a maneira de você agir com as pessoas, com Deus e consigo mesmo. É a característica em Cristo. Mas para ter herança dos adultos, tem que ter o caráter de Cristo, co-herdeiro dele, e a identidade dele. Como que Jesus atuou aqui na terra? Então Jesus atuou como ungido. O que é ungido? Que veio fazer a vontade do Pai e objetivou ela. Então o cristão tem que estar sempre satisfazendo ao Pai, vai ter herança. Jesus veio para reconciliar o mundo, que chama, o sinônimo é embaixador. O que é o embaixador? De você chegar perto de alguém e levar ele a Cristo, você ser cidadão do céu, você representar o céu na terra. Isso é identidade de cristão. Conciliador, ungido de Deus, quer dizer que representa o céu aqui na terra. O Espírito Santo vai vendo que você está tendo caráter, e você vai tendo as credencial, você vai mostrando a identidade. O Espírito Santo vai falando para você, a herança lhe pertence, você já está tendo identidade. Isso se crescer, aí a herança vem, porque tem bênção que só vai vir se você tiver adulto na fé. Tem bênção que vem quando é menino, mas vai ficar debaixo de tutor, a bênção vai paralisar. Se ficar menino na fé muito tempo, é igual tomar leitinho o resto da vida. Uma criancinha que vai tomar só leitinho da mãe, com 7 anos ela dá raquitismo. O que é raquitismo? Os neurônios começam a diminuir, a pele começa a ficar seca, os ossos não desenvolvem, então em vez de crescer, vai diminuindo a pessoa. Isso já foi feito testes clínicos em chimpanzés, deram só leitinho, até certo tempo cresceu, depois diminuiu, chama raquitismo, vai secando, o rato seco, porque alimentou só de leite. Então o mundo espiritual é a mesma coisa. Se você ficar muito tempo no leitinho, vai perecer, mas se você prosseguir, a herança virá. Então não temos que preocupar com as bênçãos, é habilitar para a herança. Se é menino, Deus cuida de nós debaixo de tutor, mas Deus não vai esperar muito tempo. Tanto é que no mundo natural, se tiver tutor, o juiz espera até 18 anos, chama lá e já libera a pessoa da herança, o tempo limitado. Mas no mundo espiritual, o tempo vai passando também, o Espírito de Deus vai olhando como que está a nossa atitude. Se agirmos na mente de Cristo, a herança vai vindo e vai prevalecendo. Mas se tiver influência ruim, Deus suspende a herança. Aí o cristão pode falar: ora para mim, pede a benção aqui, pede a benção colar. Está suspensa, igual no inventário mesmo humano. Se o juiz notar que entrou uma petição lá que atrapalhou, alguém está reclamando que a casa é de um, mas mora lá e quer o aluguel da casa, e um irmão briga com outro, e vira aquela desavença dentro do inventário, do testamento, suspende tudo, até entrar em harmonia. Então na vida espiritual, assim, na hora que entra em desarmonia com a herança em Cristo, suspende a bênção. Aí fica pior do que quando estava convertendo. Pode falar que serve a Deus, pode ser um salvo, mas não vai ter muito galardão eterno. Ou até perde a herança, porque vai blasfemar, vai falar que Deus não está abençoando. É o que o inimigo quer. O inimigo tenta causar o dano, porque ele perdeu a herança dele, e ele quer que percamos também, mas temos a herança dos salvos. Então o caminho é orar no Espírito, sujeitar a Deus, mudar e ter identidade. Então já falamos de várias identidades, e uma das principais
é a identidade sacerdotal. O que é sacerdote? Aquele que entra no santo dos santos lugar. Alguém pode falar, mas sacerdote, isso é Velho Testamento, é só os levitas. Mas se você abrir em Apocalipse 1:6, o que diz lá? O Senhor Jesus fez para o Senhor Deus, nosso Pai, todos nós agora, reis e sacerdotes. Então Ele nos dá uma nova identidade. Para que Ele quer que tenhamos a identidade sacerdotal? Porque a identidade sacerdotal é a identidade que nos dá ousadia para ministrar para Deus, para adorá-lo, entrar no santíssimo lugar e para fazer com que esqueçamos o passado, que a nossa consciência apague o mal, para você não lembrar o que ocorreu ano passado, se alguém te magoou, pisou em você, ou se foi injusto. Você vai ter uma consciência pura, limpa, coração puro, inteira certeza de fé, e você não vive mais por sentimento, mas o corpo lavado por água limpa, quer dizer que você não vive mais por sentimentos natural, mas pela palavra de Deus. Se vem algum problema, você fala, não adianta falar que eu estou doente ou com dor, eu vivo que a palavra diz, sou sarado e curado e abençoado. Então você está na unção sacerdotal. Mas se o Espírito Santo olha para você, aí você está falando, ai que dor, que não aguento essa vida, ainda eu pego que a pessoa na esquina, ainda dou um tapa nele, ele me deve. Então você não está na identidade sacerdotal. Pode ser um cristão, mas está menino na fé, ou até está paralisado a herança. Então a unção sacerdotal é a identidade que vai te levando a ter a consciência pura, não viver mais passado, viver cada dia como o último. Você tem prazer de administrar para Deus, você não tem mais aquele desejo, vou orar para ter bênção, vou orar para ver se Deus resolve o problema. Unção sacerdotal não é pedido próprio, é ministrar para Deus, porque você já tem a consciência que é herdeiro. Agora quando está menino na fé, ora aqui, pede ali, socorre ali, clama ali, mas esse tempo tem que passar. Hebreus 6, deixemos os rudimentos e prossigamos a maturidade. Mas ele não pode mais orar para as pessoas? Pode, sempre terá a pessoa convertendo e crescendo, mas nós estamos levando a palavra que Deus ordenou desde a conversão. Meu filho, tu vai apregoar a igreja, tornar gloriosa na mente Cristo, é o que está sendo pregado. Mas ao longo do tempo, quanta dificuldade, quanta situação diversa que enfrentamos, mas o tempo tem chegado para a herança do salvo ser liberada. Então essa semana é você perceber se você está tendo algum documento espiritual já legal na sua vida. É igual você pegar a sua carteira, a sua bolsa e olha, eu tenho CNH, tenho minha carteira de trabalho, tenho CPF aqui, eu tenho minha carteira também de profissional liberal, já tirei passaporte, tenho até brevet, e eu tenho até empresa que tem CNPJ. Então você pode ver que tem vários documentos. Você vai apresentar CNPJ da empresa para dirigir carro? Não, você apresenta CNH. Você vai apresentar CNH para pilotar um avião? Não, tem que ter brevet. Cada documento tem uma realidade para aquele documento. Então no mundo espiritual a mesma coisa. A unção sacerdotal traz herança, a unção de ungido traz outra herança, a unção de embaixador outra herança. Vai vindo a herança dos salvos para a terra e para a eternidade. Então chega em certo momento que você está orando e está enfrentando uma situação adversa, mas você já tem a visão, já sou vencedor, a herança é minha. Então nesse momento aqui eu vou orar como um sacerdote. E a unção sacerdotal é para questões amorosas, familiar, conjugal, sentimental, questões de lembrança do passado, questões que muitas vezes traz depressão, tristeza, violência na família, agressão de casal, briga de tapa, muitas vezes estupro familiar, incesto, ataque do pai na menina. Isso aí vai criando um trauma ao longo da vida. Mas se a pessoa converte, ele vai ter a unção, a identidade sacerdotal. Então ele vai ministrar ao Pai. Então vai vindo bênção que a pessoa vai ter abundantemente. E uma delas é que leva a pessoa a libertar de vício, de droga, de vício de qualquer jeito. Por quê? A unção sacerdotal vai dando uma consciência limpa para a pessoa e nem lembra mais. Mas se ele não aprofundar, não crescer,
fica leitinho na fé. Aí interna a pessoa, passa 9 meses, agora estou liberto, agora estou feliz. Qualquer coisinha ele cai de novo na chupeta do capeta ou no pó do inferno e volta de novo a dar problema para a família, e fica aquela lástima e aquela opressão. E vai algum pastor falando, não, aqui que vai libertar, e é leitinho de novo, não adianta nada. Se a pessoa já ouviu o evangelho e ele vai ouvir de novo, ele já sabe mais da palavra do que o próprio pregador, que já decorou tudo do leitinho, mas não liberta, porque o homem adâmico não morre dessa forma. É orando, é aperfeiçoando, orando o espírito, e aí vai tendo a identidade em Cristo. A unção sacerdotal, ela visa isso, passar uma borracha no passado, consciência limpa, adorar a Deus, coração puro, inteira certeza de fé, e andar pela palavra, não por sentimento. Sabe que o problema de droga, cigarro, cocaína, qualquer tipo de vício, de álcool ou até de nicotina, por que a pessoa fica ligada a isso? Porque essas drogas, elas tiram o lugar de um hormônio cerebral que o próprio corpo produz. Por exemplo, muitas vezes você fica triste ou alegre, ou assim com prazer, é um hormônio cerebral que faz o cérebro funcionar para as emoções. Mas aí a droga toma o lugar daquele hormônio e vai matando ele, aí não produz mais, é a sinapse cerebral. Então o que os médicos dão? Dá calmante para a pessoa ficar dormindo, ou ficar igual um zumbi, para tentar fazer com que o cérebro tenta produzir esses hormônios de novo. Aí por isso que eles tratam 9 meses, outras ou tanto mais. Tem local, por exemplo, nós já estudamos, que eles aplicam lá em Israel, eles acorrentam as pessoas na cama, e não dá droga nenhuma não, e acorrenta mesmo, e põe na cama, e a pessoa pode espernear, gritar, naquela abstinência, e faz com que o cérebro tente reagir à força para produzir o hormônio, para ver se a dependência passa. Mas aí se fizer isso no Brasil, aí entra o direito humano, não, é desumano, e fica só dando camantinho, uma internação ali, e a pessoa vai, quebra a família inteira, rouba dos pais e dá problema. Mas isso só muda mesmo se o homem adâmico morrer, se o homem interior desenvolver. E a identidade de sacerdote é para isso, apagar o passado, a mente mudar, viver pela palavra, não por sentimento, orar no espírito. Então aí a pessoa vai ter herança dos salvos. Então muitos cristãos já perderam a herança, porque rebeliaram, ou renunciaram à herança, e já não tem jeito de ficar menino na fé mais, ou converte ou desiste, mas a herança é dada. Então mesmo que a pessoa é herdeiro, não é Deus que manda a pessoa para a treva ou perder a bênção, é a pessoa que não quer. Todos tornam herdeiros em Cristo, a herança é de todos, para cada um tem uma herança incomensurável. Agora o problema é habilitar para a herança. Então você tem que identificar em que nível estou já na identificação em Cristo, você já sabe que é um profeta, um embaixador, um ungido, um sacerdote, um guerreiro, um príncipe de Deus. Tudo isso é identidade, mas precisa saber que a identidade vem junto com o caráter, com o crescimento espiritual. Você pode falar, eu sou ungido. Quantos falam, tem ungido, tem unção de Deus? A unção depende do caráter, para ela se identificar. A unção sacerdotal depende do caráter, é o próprio Espírito de Deus que vai aperfeiçoando, mas ele não nega para ninguém. É a mesma coisa que você vai tirar carteira de habilitação, ninguém vai negar o direito que você tem que estudar, fazer lá as provas de habilitação, de rua, de legislação, exame médico, faz tudo, passa. Isso se correr tudo bem, porque não sabemos também que o Brasil é uma corrupção tão grande que talvez pode existir até compra de carteira, mas na normalidade, a pessoa tem todo o direito, estuda, passa e tira, é o normal. Então o Espírito de Deus, ele fica aguardando a nossa disposição. Senhor, eu quero orar mesmo, Senhor, eu quero essa identidade, Senhor, eu quero mesmo a herança dos salvos. Então o Espírito de Deus vai nos levando a cada uma das identidades em Cristo, para a herança dos salvos. E quando a igreja torna gloriosa, ela tem a identidade. Por isso que lá na igreja dos apóstolos, você pode notar lá, eles agiam como sacerdotes, como ungidos, como sacerdotes. Veja que eles oravam
e falava: Senhor, dai mais ousadia para anunciar a palavra. Todos oravam do mesmo jeito, e o local estremecia, porque vinha mais autoridade de Deus, mais herança, e todos ficaram semelhantes a Cristo. Não ocorreu em Antioquia? Então o Senhor quer isso para os tempos do fim, a igreja gloriosa. Mas nós temos que deixar os rudimentos e prosseguir a maturidade. Não quer dizer que não vai pessoa converter, batizar, dar o leitinho. Sempre terá na igreja conversão, crescimento, mas nós não podemos ficar só no leitinho, porque senão você vai paralisar no meio do caminho. Então, na medida que você cresce, você que vai ajudar os que vão converter, você que vai reconciliar a pessoa. É a unção de embaixador, representar o céu na terra e trazer pessoas para a igreja. Você ganhar pessoas na família, na reunião familiar, no seu trabalho, na sua casa. Você vai tendo a herança dos salvos, e você mesmo que vai cuidar, trazendo para a igreja. Aí vai aumentando as pessoas, mas se não crescer, vai ter um problema sério. O cristão já convertido vai ter tendência de vender herança, como Esaú, ou vai ficar a herança paralisada por rebelião, e aí vai ficar pior que antes. Mas se a igreja prosseguir na maturidade, como a igreja dos apóstolos, não houve decadência. Enquanto mantiveram o princípio de Deus, que durou 70 anos a igreja dos apóstolos, nunca houve decadência. Mas depois que vem outros que não mantiveram o princípio de Deus, houve idolatria e decadência, e acabou tudo. Por isso que é uma continuidade. Então vamos hoje orar para que você fale: Senhor, me ajude mesmo a viver em identidade de sacerdote ou sacerdotisa em Cristo. Me ajude mesmo a ministrar o Pai. Eu quero essa identificação, que o passado não pesa mais na minha vida, eu não lembro mais passado, minha consciência limpa. Senhor, vive é pela palavra e não pelo que eu vejo e sinto. Senhor, eu quero ter inteira certeza de fidelidade. Fé é característica do sacerdote, e entrar no santuário de Deus, que é o seu prazer de adorar e ministrar para o Pai, e nem fazer pedido nenhum, mas ministrar ao Senhor. É direito de herança. Isso trará vitória que você nem imagina, para a família, para a paz conjugal, para as pessoas serem alcançadas, e herança que não viria antes, se não tiver a identidade sacerdotal. Então veja bem a diferença. Gálatas 4:2. Menina, a fé debaixo de tutor, bênçãos limitadas. Se não prosseguir, Deus nomeia curador. Não estou falando nada contrário à palavra. Abra lá para você ver. Abra aí, vamos ver se a sua tradução da Bíblia é a mesma dessa. Volte lá em Gálatas e até sublinhe esse versículo para você nunca mais esquecer. Então volte lá, Gálatas 4:2. Então diz lá, Gálatas capítulo 4, verso 2: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menor, em outras Bíblias está menino ou menor, de nada difere do escravo ou servo, em outras Bíblias, ainda que ele é dono de tudo, mas está debaixo de tutor. Em outras Bíblias está aio. Na Bíblia mais antiga, João Ferreira de Almeida, eles usam a palavra aio, que quer dizer tutor. E tem outra tradução também de pedagogo, mas essa aqui do original grego diz tutor. Ou curador, que é aquele que cuida do maior que ficou doido, até o tempo determinado pelo pai. O que é o pai? O pai fala: aquele filho está doido, é maior, mas tem que ter um curador para cuidar dele. Não, aquele filho é menor, ele não pode ainda ter herança, ele vai ter que ter alguém cuidando dele. Isso que a palavra declara. Então Jesus já nos deu tudo, mas se nós tivermos a identidade em Cristo, dia após dia, mais e mais a herança vai aumentando, e a identidade vai aumentando. Tem situação que é com a identidade, é o que vai ser a próxima palavra agora, a identidade de Cristo como guerreiro. Mas Jesus foi um guerreiro, Jesus foi uma pessoa que confrontou, foi. Não está sendo pregado que Jesus entrou no templo com um chicote e derrubou tudo lá no templo e limpou? Aquele chicote trançado de corda tem vários significados de guerra, de ataque, de confrontar o pecado. É uma identidade do cristão que leva a herança dos salvos. Então aí vamos dando sequência, que vai até domingo, menos amanhã, que amanhã tem as reuniões nas casas. Então vamos orar hoje para que você fale: ó, Espírito de Deus, me ajude mesmo até a
credencial de sacerdote de Deus, e ele vai dar, ele não barra ninguém. É a própria pessoa que não quer se habilitar, como Amós profetizou: meu povo sofre por faltar conhecimento. Visto que não quer conhecimento, Deus também não vai obrigar ninguém, mas ele pagou herança para todos. Então ninguém pode falar: Deus me abandonou, não me deu nada, que ele tem, eu não tenho. A herança é dada para todos. O problema é habilitar na herança. Então, se você falar: eu vou me habilitar, então o Espírito de Deus está pronto para nos ajudar. Segundo Coríntios 3,18, dia a dia ele vai nos transformando, nos ajudando a agir na mente de Cristo. Então o melhor amigo seu não é o bispo, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o profeta. O melhor amigo seu é o Espírito de Deus. Você tem que conversar com ele, fala: Espírito de Deus, me ajuda, corrobora em mim, me ajuda a entender a herança dos salvos, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Converse com ele, ele não vai renunciar ou tirar você do caminho, nem te rejeitar, vai ajudar. Então segue mais uma etapa na sexta, no sábado, no domingo, e nesse período que terá aí essa festa carnal, vamos nos aprofundar muito em oração e vigílias, e a oração para a glória de Deus manifestar. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem então de pé, vamos então orar ao Senhor nosso Deus, clamar a misericórdia do Pai. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo a esta etapa que é a herança dos salvos, a identidade do cristão. Nós não nos conformamos em ficar menino na fé debaixo de tutor, e muito menos debaixo de curador, Senhor. De maneira alguma paralisados na herança. Queremos ir adiante, Pai, dia após dia, ó Pai, porque é uma herança tremenda para a terra e para a eternidade. Que Teu Espírito nos ajude, Pai, a prosseguir na maturidade em Cristo. Que mais vidas vão congregar, aceitar Jesus, batizar e crescer, ó Pai, porque Tu quer um grande avivamento para operar nessa terra, e Tu levantaste esta obra para um grande avivamento. Senhor, já está sendo pregado já 2 semanas os detalhes do herdeiro de Cristo, e agora estamos chegando nessa declaração da identificação do cristão, das credencial que cada um tem que ter, que o próprio Espírito de Deus libera com prazer e carinho, porque o próprio Jesus já deu para nós a herança, e Ele já nos deu a filiação em Cristo. É uma questão de orarmos, de sujeitar o seu espírito, de irmos adiante. O povo de Deus padece só por faltar o conhecimento, e muitos ainda ficam debaixo de mau tutor, ou de pessoas carrascas, ou legalistas, ou exploradores, que muitas vezes não deixam nem a pessoa ter a visão de herdeiro, e leva a explorar aquele que tem a herança do Senhor eterno. Mas Deus não deixará impune, porque Ele tem o seu povo, o seu remanescente, que trará a glória de Deus na terra. Pai, confirma tão grande avivamento, abundante graça a todos. Confirma, Pai, tão grande avivamento, que ninguém venda a herança como ocorreu com Isaú, de hipótese alguma. Senhor, que todos tenham o melhor de Deus, vida abundante, para que Teu Espírito nos ilumine a viver na identidade em Cristo. Bendito o nome de Jesus, vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Preste atenção às revelações do Espírito Santo, lembrando que revelação, profecias, de acordo com a palavra, é leitinho racional, e ainda é só para orientar as pessoas. Mesmo assim, Deus sempre quer ajudar, mas não fique só na expectativa que virá algo para você na nossa oração. Sempre procure tornar adulto para ter o melhor de Deus, mas sempre Deus vai nos ajudar. Então o Espírito de Deus mostra 2 pessoas aqui que você ainda tem muita lembrança dolorosa de coisas familiares, ou coisas que ocorreu na sua parentela, coisas vividas dentro da sua vida sentimental, conjugal, ou familiar, ou emocional, e vem aquelas lembranças ruins. Aí você começa a dar tristeza, mal-estar, dor no peito, perda de apetite, aquela sensação ruim. E quando
vem lembrança ruim na cabeça, não terá a unção sacerdotal. Aí vai ter dificuldade sempre no amor, na família, no trato com as pessoas, porque a lembrança fica aflorada e a herança que é sua não vem. Fica igual a menina na fé. Mas quando já é cristão há muito tempo, aí fica paralisada a herança. Então isso vai desgastando a pessoa vai para os psiquiatras, ou vai para as drogas, ou fica deprimido, ou vai caminhando para o suicídio, ou para a briga, para a violência. É falta da unção sacerdotal. Mas por enquanto você está tendo só aquela sensação de lembrança ruim. Mas se você falar, Espírito Santo, eu quero a identificação, já sou adulto, não suporto mais a raça adâmica, eu quero andar no Espírito, me ajuda mesmo a unção sacerdotal, ousadia para entrar no santuário. O Espírito de Deus vai te ajudar com certeza, e logo cessa esse mal, e você vai ver a herança dos salvos, principalmente para a sua casa inteira ser alcançada, e aquele mal na sua cabeça desaparece, porque é uma sequência da unção sacerdotal, uma identidade. Se você padece isso, então é um tempo de aperfeiçoar, e não é tempo só de falar, que dor, que luta, alguém ore para mim. Pare de ficar menino na fé, que muitas vezes Deus não vai nem atender mais. Por quê? Porque menino na fé é um tempo limitado. Agora a herança do adulto não é limitada, é eterna, vai crescendo a herança para sempre. Se você estiver padecendo essa sensação de mau pensamento, lembrança dolorosa, coisa que vem na cabeça, de peso que vem na sua vida, o cristão tem a consciência limpa, não há mais passado, unção sacerdotal. Se você passa por isso, então levante o seu lugar e já vem aqui à frente para receber a oração forte de Deus, do Espírito de Deus, e aperfeiçoar e ter a vitória.